Olá, família! Belezinha com vocês? Parece que com a família Valadão a coisa está evoluindo. Foram perguntar para o Felipe Valadão se ele perdoava o André e ele acabou dando uma resposta aí um tanto interessante. Este é mais um daqueles vídeos do manto do rei do Ted Jeová. Põe na tela. Antes de eu apertar o clique aqui para começar mais um conteúdo do canal Cristão Também Pensa, canal de credibilidade, e parabéns aí pelo acompanhamento desta novela da família Valadão e a estruturação aí de todo esse conteúdo. Eu preciso deixar um recado muito importante. Calma, final desse vídeo eu vou externar a minha opinião e falar uma experiência profunda da minha vida sobre este tema, que isso daqui é uma coisa muito delicada. Vamos lá, aperta o play aí, BBT. Responde um seguidor que pergunta: você já conseguiu perdoar quem mais te feriu ou tá no processo? Já conseguiu perdoar quem te feriu ou tá no processo? Meu irmão, do fundo do meu coração, olha nos meus olhos, aqui ó, com certeza. E uma coisa que Deus tem trabalhado no meu coração é para que eu não guarde as ofensas no meu coração, para que eu não possa adoecer. Então, desde os primeiros momentos, assim, a gente fica chateado, fica irritado. Eu acho que você é igual a mim. E depois de algum tempo que a poeira baixa, a energia baixa, a gente consegue ser realmente um homem e uma mulher de Deus. A ponto de perdoar. Perdoar não é algo que a gente tem que fazer é perdoar sempre. Então, perdoe, libere o perdão. Agora, o processo tem a ver com sentar à mesa, conviver novamente, aí é outra história, que eu acredito que cada um tem um time, correto? Mas perdão, irmão, perdão não, em nome de Jesus está perdoado. Todos aqueles que nos feriram, que nos machucaram, nós temos perdoado. Mariana Valadão responde um seguidor em um post com fotos dela e de Ana Paula Valadão, que disse: desculpa, Mari, mas tá tão estranho isso, você e Ana dando ênfase e destaque na relação de vocês. Claro que essa cumplicidade é linda e nós do lado de cá não sabemos tudo que vocês enfrentam na intimidade, mas ainda existe um irmão, apesar de tudo o que ele possa ter feito. Para nós fica a sensação de que ele foi quase banido e que isso precisa ser mostrado. Não sei, tá estranho. E ela responde: desculpa, querida, tem nada estranho aqui não. Eu tô honrando de todo o coração minha irmã. Você tem irmãos? Sempre honrei meu irmão e o amo também. Nunca vou banir ele da minha vida ou história. Além de tudo, nós três temos o mesmo sangue e para mim nada é mais importante que a família. Um post numa rede social não mostra a vida e eu então nem posto tanto. Mas hoje eu quis colocar fotos nossas e é isso. Tem nada de estranho, só amor e amor. Com uma irmã maravilhosa dessa, eu tinha era que postar todo dia. Dá licença? Quem não queria uma irmã dessa? Ana Paula Valadão responde um seguidor que pergunta: você se acha uma mulher mais forte e ousada hoje? E ela diz: com certeza. Terapia me ajudou muito a entender que uma das causas da terrível depressão de 7 anos que enfrentei era a raiva guardada. Agora, não lido com injustiça como antes. Colocar limites em relacionamentos em que só a gente faz a parte de se doar é libertador, mas exige força e coragem. Perdoar sempre, conviver nem sempre. Outro pergunta: essa seria a melhor fase da sua vida, Ana? E ela diz: cada fase é bela, mas realmente amadurecer é bom demais. E tem coisa que leva tempo para se ter coragem de romper. Inclusive, se ver livre e sem culpa de relacionamentos que nos custaram muito emocionalmente a vida toda. Ana Paula Valadão fala da saída dela e de seu esposo Gustavo Bessa da Igreja Batista da Lagoinha desde 2014, até fundar a Igreja Diante do Trono só em 2018. Olha, em 2014 o Gustavo entregou todas as responsabilidades dele em Lagoinha. Ele até então era pastor executivo ao lado do meu pai e cuidava de todos os, na época,
mais de 300 pastores e obreiros, colaboradores da igreja em BH. Ainda não existia a Global. E ele também foi quem estruturou todo o departamento de missões. Eram 52 famílias missionárias, né, amor? E foram anos e anos, né, de treinamento, envio. E aconteceram várias mudanças nessa visão da igreja com relação até mesmo a missões. E essas mudanças foram muito assim difíceis para nós nessa desconstrução, e elas fizeram parte também da nossa saída. Aí ele foi fazer o doutorado e a Gateway Church nos acolheu. Então, em 2015, nós, em agosto, nos mudamos para os Estados Unidos, e o Gustavo começou o doutorado, e eu servi na Gateway Church no departamento chamado Artistas em Residência, que recebe ministros itinerantes. Também servi no Ministério de Louvor local, em alguns campos, e na matriz e na sede deles também. Também continuei com o Diante do Trono, fazendo algumas idas e vindas do Brasil e para outros lugares. Fizemos nessa época, por exemplo, a gravação na Jordânia. A missão DT também nasceu porque, como Lagoinha estava se desfazendo de vários projetos, inclusive o da Índia ia ser fechado, então nós assumimos. Eu pedi isso ao meu pai, nós assumimos, mesmo sem poder, nós assumimos. Então, em 2017 nasceu a missão DT. Eu me lembro que nós vendemos uma casa para poder sustentar os custos do projeto, as meninas que moravam mesmo com a gente, né? Meninas que moravam a vida inteira ali conosco. A gente tinha então recursos para sustentar o projeto por um ano. E aí nós estruturamos todo o sistema de parcerias. Tenho certeza que muitos que estão aqui me assistindo são inclusive padrinhos da Missão DT. Se você ainda não é, no site missãodt.org você pode conhecer todos os nossos projetos que se expandiram. Hoje estamos em Angola, estamos no sertão nordestino, e o projeto da Índia, que foi totalmente reformulado e com nova parceria, e tá a coisa mais linda. E depois também de 2017, né, que nasceu a missão, aí nós recebemos a direção de nos mudarmos do Texas, da Gateway. Então nos mudamos do Texas assim que a igreja Gateway nos liberou, porque eles nos abençoaram tanto. Eles que foram instrumentos de Deus para fazer algo que a gente nunca tinha imaginado, que era pensar em estar nos Estados Unidos a longo prazo. A gente só foi mesmo como um momento de refúgio, de refrigério, né? Que foi a mesma coisa que aconteceu na época de 2009, quando o Benjamin nasceu e o Gustavo fez o mestrado lá. E agora, de novo, em 2015, nós fomos para ele fazer o doutorado, e que também foi um escape de Deus para nós, num momento de muita necessidade de um respiro. Só que a gente achava que ia ser como da primeira vez, e estávamos até prontos se o Senhor quisesse nos enviar lá para Índia. A gente orou, né, amor? O Senhor queria que a gente fosse para Finlândia, que era um outro país onde a gente também tinha muitas portas abertas, e não, o Senhor falou para ficar no Zewa com o green card que a Gateway nos deu, assim, sem a gente pedir. Foi muito, assim, chocante mesmo, porque é algo que muitas pessoas procuram, buscam, sonham, idealizam, e a gente nunca pensou nos Estados Unidos a longo prazo. E aí o Senhor começou a alargar o nosso coração para os Estados Unidos, quando a gente começou a orar, né, amor? Perguntar o que é que Ele queria com a gente lá, então, por pelo menos 5 anos, porque quando o Green Card permite que a pessoa se torne também cidadã para ter liberdade de morar em qualquer lugar do mundo, sem ter que cumprir o prazo de pelo menos 6 meses lá dentro. E aí o Senhor foi alargando o nosso coração. Eu lembro que eu estava morando nesse período de 2017 para 2018, um ano nós moramos em Orlando, que foi até quando nós ajudamos o meu irmão, porque foi uma coincidência, ele também foi morar em Orlando, sem conversar com a gente não sabia disso, da vida uns dos outros. E eu estava lá quando o Senhor disse, na minha cozinha em Orlando, eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu não sei como que eu vou amar essa nação como eu amo o Brasil. E eu sentia muita dor de estar, assim, sinceramente o sentimento era tipo um exílio, sabe? Aí o Senhor falou pra mim, lembra quando você engravidou do seu segundo filho? Eu não alarguei o seu coração, eu quero te dar uma nova
nova nação como herança, e eu quero que você se deixe alargar, assim como uma mulher grávida, porque você vai conseguir amar o meu propósito para você nesse país. E aí em 2017 ainda, né? Nós estávamos já em Orlando, aí nós começamos a orar especificamente sobre plantarmos a nossa igreja com a nossa cara, o nosso DNA, a nossa identidade, que sempre foi diante do trono no sul da Flórida. E foi assim que nós saímos de Orlando para Boca Raton. Bom, tá aí, né, o vídeo deles e a questão do pedido de perdão, aliás, o perdão a André Valadão. Esse assunto é algo assim que mexe com muitas pessoas. O perdão é algo que tem um poder fora do comum. E sempre que eu acabo entrando em vídeos assim que tem esse assunto, eu gosto de falar um pouco da minha experiência de vida para quem não me conhece. Eu sou filho do segundo casamento da minha mãe e o primeiro casamento do meu pai, ou seja, meu pai não era pai dos meus irmãos. E o que isso tem a ver, André? Bom, vamos lá. Meus irmãos eram vida louca. Sim, meus irmãos eram vida louca. Minha irmã mais velha, em decorrência de alguns problemas de saúde, morreu no parto do 6º filho. E o meu irmão, que ficou por sua vez, o que é o mais velho agora, ele junto com a minha irmã, ambos eram, sim, traficantes. E meu pai nunca concordou com isso. Depois que meu pai se separou da minha mãe, eles vieram morar na casa da minha mãe, quando eu ainda era criança. E o meu irmão mais velho foi quem tirou a vida do meu pai. De uma forma injusta, bruta, sem nenhum pingo de compaixão. E depois que ele fez isso, eu perdoei ele. Depois que eu perdoei ele, eu acabei passando por algumas coisas, vim morar nessa casa que eu vivo até hoje. Aos 14 anos, eu tinha 13 na época que meu pai morreu. E a partir de então vim morar nessa casa, mesmo sendo menor, e enfim, minha vida foi indo e chegou a um ponto que eu tive que sustentar o meu irmão, que é 16 anos mais velho que eu, que ele não conseguia serviço. E a esposa dele tinha acabado de dar à luz. Sabe, o perdão é algo tão poderoso que não tem explicação. Meu irmão teve alguns desentendimentos comigo nesse ínterim. Hoje ele vive longe daqui. Longe é uma força de expressão, né? Ele vive no bairro, mas em uma casa que não é aqui onde eu moro. E eu sempre tive um desentendimento com meu irmão em alguns pontos, que ele tem uma cabeça diferente da minha, mas entendemos que somos irmãos e o perdão é a melhor coisa. Ele tem um pensamento, eu tenho outro. Nisso daí, a gente vê que Deus acaba recompensando. O filho dele, meu sobrinho, eu nunca preguei o evangelho para ele, nunca. E ele sempre me seguiu. Hoje ele é um pastor. Aquele rapaz que eu já mostrei em vídeo aqui, ele é um pastor, filho do meu irmão. Agora, já pararam para pensar, se eu não tivesse perdoado meu irmão, será que meu sobrinho seria um pastor hoje? Não sei, né? Pode até ser que sim, mas como seria a minha vida? E se eu tivesse me vingado? Como estaria a minha vida? Em contrapartida, o momento que a mãe dos meus filhos foi embora para fazer outra família e me deixou aqui com os meus filhos, eu tinha que trabalhar. E por quase 3 anos não tinha como eu ficar com os meus filhos. Quem que ajudou a cuidar dos meus filhos? Meu irmão. O perdão é algo que tem um poder fora do comum. Mesmo que você não se dê bem com a pessoa, a melhor coisa é o perdão. E eu entendo que tem pessoas que
às vezes ela se dá bem contigo de longe. Você vê num fim de ano, você vê numa festividade, um casamento, enfim. Tem pessoas que têm o seu temperamento e às vezes não podem conviver, mas o perdão deve imperar sempre. Bom, eu vou ficando por aqui. Comentem a opinião de vocês. Um forte abraço. Fui.